Mas basicamente o que vai acontecer com o espectro do hexaminchromo 3 é que a gente vai apresentar duas bandas de absorção numa região que era para ser referente a uma transferência de um elétron de um orbital T2G para um orbital EG. Só que essa transferência ela pode acontecer de formas diferentes. Como a gente já viu, como a gente sabe, os orbitais EG eles têm configurações diferentes, eles têm disposições de espaço diferentes. Então, essa configuração, essa transferência, ela pode, essa transferência desse elétron, né, essa excitação do elétron, ela pode ocorrer de um elétron que está indo por exemplo, de um orbital DXY para um DZ2, em que os elétrons, não havia nenhum elétron, né? Na verdade, não. Quando a gente está transferindo o orbital do DXY para um DZ2, a gente mantém os outros elétrons no DYZ e no DZX, que significa que já existe uma certa densidade eletrônica, próximo ao eixo Z já existe uma certa densidade eletrônica. Então, esse elétron saindo de um plano diferente de um plano Z e indo para um plano Z, vai fazer com que haja uma repulsão maior de energia ali. Então, a gente vai ter essa tipo de transição, vai estar sendo representado em comprimentos de onda de energia mais alta, ou seja, comprimentos de onda menores. Enquanto que a gente também pode ter uma transferência eletrônica, uma transferência de elétron, de um orbital que já está num plano DZ, por exemplo, passando para um plano, um DZX, um DYZ, passando para um plano DZ2, que também está representando ali elétrons numa configuração DZ, num elétrons próximo ao plano Z, ao eixo Z. Ou seja, a gente só está realocando uma densidade eletrônica que já está ali naquele plano. Dessa forma, a gente gera uma menor repulsão e a gente tem uma transferência eletrônica de uma excitação do elétron de menor energia. E, nesse caso, vai estar em menores comprimentos de onda. Nesse caso aqui, a gente tem 6 possibilidades de saltos diferentes, de transferência diferente, e essas 6 possibilidades vão representar ou uma energia de comprimento mais baixo ou uma energia de comprimento de onda mais alto, justamente por causa das interações, né? Saindo de um plano, saindo de um plano para um plano que já há uma densidade eletrônica, ou simplesmente realocando a densidade eletrônica de um certo plano. Mais ou menos como essas figuras mostram aqui, né? Eu posso estar pegando um elétron aqui e transportando ele para um lugar que já tem um elétron, né, representado por um ponto pretinho aqui, ou simplesmente pegar esse elétron que já está nesse plano Z e transportar ele para um outro orbital. Mas é basicamente para dizer que existem duas formas, 2 giros diferentes, né, que a gente pode fazer com os orbitais T e 2G. Um giro que vai fazer com que todos os orbitais T e 2G eles continuem sendo os mesmos, viram um ao outro, então não tem tanta diferença, enquanto que há uma outra rotação, né, outro eixo de rotação, o C4, que está aqui representado, que vai fazer um dos orbitais T e 2G se transformar no seu negativo. E por isso aqui a gente tem os termos T2G e T1G, que são diferentes. Não, na verdade, nós temos aqui um A2G ao invés de um A1G. Se fosse um A1G, ele seria totalmente simétrico, mas como tem esse giro em que ele pode não ser simétrico, ele é representado pelo A2G. Aqui, continuando nas transições de campo ligante, a gente tem a questão do titânio também, né? O aqua complexo de titânio, que ele só possui um elétron, e esse elétron ele pode ser excitado dele estar no subnível nos orbitais T2G, ele pode passar para o nível EG. Mas ele é apenas um elétron, e como é que se explica? E o espectro do aqua complexo de titânio apresenta esse ombrinho que representaria, no caso, uma transição diferente dessa transição maior, né? Por que isso existe? Porque quando a gente está transferindo esse elétron para o orbital EG, a gente tem um efeito similar ao efeito de Antella, o que faz com que a energia, né, entre os dois elétrons, né, esse elétron vai se alocar no orbital EG, estabilizando esses orbitais um pouco mais, fazendo eles diminuírem de energia. Os comprimentos da ligação se mudam um pouquinho, e por isso a gente tem essa energia mais baixa. Então a gente acaba aparecendo esse ombrinho aqui em comprimento de onda mais alto, como se fosse uma transferência de menor energia, não uma excitação de menor energia.
E, em geral, quando a gente está vendo os espectros complexos, né, complexos D1, D4, D6 e D9 apresentam uma situação, como a gente pode ver aqui no exemplo do cromo 2, complexos D2, D3, D7 apresentam 3 cargas, como a gente tem aqui o exemplo do Nica 2+, também. E aqui a gente também tem na configuração D5, geralmente consiste em uma série de absorções muito fracas, com picos tendo uma forma relativamente aguda. Então, parece lá esse aqui do MN2+, de configuração D5. As nossas transferências de carga, elas se referem ao movimento dos elétrons de orbitais de caráter de predominantemente ligante para orbitais de caráter predominante do metal, ou vice-versa. Podem ser de orbitais do metal para orbitais do ligante. Essas transições, elas são de alta intensidade e elas têm sensibilidade, suas energias são sensíveis à polaridade do solvente. Aqui eu trouxe um exemplo, que é o complexo de piridina de ferro 2, eu não lembro agora o nome exatamente. Elas são bandas completamente permitidas, porque se a gente está transferindo carga, não existe qualquer regra de seleção que vai impedir essas bandas de acontecerem. Então, são aquelas bandas de absortividade molar muito altas. Por isso que elas têm essa absorção. Quando elas acontecem na região do visível, eles têm esse valor de absorção alto. Quando acontecem na região do visível, geralmente elas resultam em colorações bastante intensas, como é o caso desse complexo aqui de ferro, que ele apresenta essa coloração desse vermelho bem forte, esse vermelho tijolo. Se a gente for traçar aqui na região, né, que está dizendo que é do 528 nanômetros, 528 nanômetros se refere ao verde, se ele absorve no verde, ele emite no vermelho. Então, é justamente que ele tem esse vermelho intenso aqui. E outra coisa que acontece, né, como eu queria trazer um exemplo para isso, mas eu não achei, como ela é sensível à energia da polaridade do solvente, isso quer dizer que vai haver um efeito de solvatocromismo. Ou seja, a frequência da transição ela pode variar, ou seja, vai mudar o comprimento de onda, né, ela vai estar de energia mais alta, energia mais baixa, de acordo com a permissividade do solvente. A permissividade é justamente a capacidade que esse solvente tem de interagir com o campo elétrico, né, de interagir com ondas elétricas do ambiente. Então, é como se estivesse diminuindo a intensidade, a amplitude das ondas elétricas, e aí, ou a frequência, no caso. E isso pode mudar de acordo com o solvente. E pode ser que o mesmo complexo, em soluções diferentes, em solventes diferentes, apresentem bandas em regiões diferentes do espectro. Como eu falei, as bandas de transferência de carga podem ser tanto do metal para o ligante, quanto do ligante para o metal. As bandas de metal para o ligante, elas são observadas quando o metal está num estado de oxidação baixo e os ligantes possuem orbitais receptores. Geralmente são orbitais pi-antiligantes, como a gente está representando aqui. A banda TC de metal ligante geralmente acontece de um orbital do metal que ele está no estado de oxidação baixa, ou seja, ele está em excesso de elétrons e ele consegue doar para um orbital vazio do ligante que esteja em baixa energia, que tem acesso a isso, que é o caso que acontece aqui do ferro com a bipiridina. Enquanto que as bandas de transferências do ligante para o metal, elas são observadas justamente quando o metal está no estado de oxidação elevado, ou seja, ele está com ausência de elétrons, com a falta de elétrons, e os ligantes contêm elétrons não ligantes. Aí, os não ligantes não no sentido de ligantes de complexo, os elétrons não estão fazendo parte da ligação. Então, os ligantes eles conseguem transferir os elétrons dele para o centro metálico. Aqui a gente pode ver que as bandas de transferência do ligante para o metal, elas são associadas também à série eletroquímica, ou seja, quanto mais facilmente o metal pode ser reduzido, você vai ter essa transição acontecendo em maiores comprimentos de onda ou em menores energias. Aqui, no caso, eu trouxe o exemplo, né, do cromo, do molibdênio e do tungstênio. Os óxidos, né, não são os óxidos, são óxidos complexos. E o óxido complexo de cromo, ele tá em comprimento, ele apresenta absorções em comprimentos de onda maiores, justamente porque ele vai receber esses elétrons em orbitais 3D que estão mais próximos ao núcleo, ou seja, são orbitais que vão conseguir atrair esses elétrons mais facilmente. Então, eles são de menor energia, ou seja, comprimento de onda mais alto. E eles vão seguindo, né, de acordo com essa série eletroquímica. E aqui eu trouxe o exemplo também
que a mudança de um ligante também pode interferir nas bandas de transferência de carga de ligante para metal. Eu tinha trazido, né, o exemplo mais cedo do hexamin cromo 3, e o hexamin cromo 3 ele também já apresenta uma banda de transferência de carga, mesmo o ligante não apresentando um par de elétrons no ligante, né, o NH3 só tem um par de elétrons livre, esse par de elétrons ele é transferido para o cromo. Porém, se eu substituir esse NH3 por um cloreto, que é um ligante de campo mais baixo, o cloreto tem muito mais facilidade de doar esse par de elétrons para o metal. Por isso a gente vai identificar bandas de transferência de carga de muito maior intensidade, e aqui ainda aparece esse ombrinho. Esse ombrinho aqui ele está relacionado ao fato de que a simetria do complexo ela muda um pouquinho, porque o ligante cloreto vai apresentar uma ligação de tamanho diferente com o cromo do que a ligação entre o cromo e o NH3, e ele perde um pouco da simetria octaédrica e passa a ter uma simetria, um caráter um pouco maior de pirâmide de base quadrada. E aqui vamos para o diagrama de Tanabe-Sugano. Né? Aqui a representação do diagrama de Tanabe-Sugano, eu não vou falar tanto sobre ela. Basicamente, ela está representando os desdobramentos de energia daqueles termos que a gente conheceu. É um diagrama bem confuso, tem várias linhazinhas, mas a gente não vai usar todas. Já a gente vai ver. Essas linhas curvas geralmente representam somatórios de desdobramentos diferentes. Eu não sei se estou usando os termos certos para falar. Enquanto que as linhas retas geralmente é um único desdobramento que pode acontecer com ele. Enquanto essas linhas que são curvadas opostas, assim, uma à outra, geralmente, como a gente tem aqui, ó, esse 1G, esse singleto G, ele está se desdobrando em um singleto A1, e esse singleto S também está se desdobrando em um singleto A1. Existe uma regra que essas linhas não podem se cruzar. Como eles são singletos A1, é de se esperar que eles teriam energias parecidas, mas como eles não podem se cruzar, existe uma repulsão desses orbitais, né, desses termos espectroscópicos, e eles acabam indo para energias diferentes dessa forma que está representando aqui. É como se esse 1G fosse subir aqui todo reto e o S1S fosse diminuir aqui, mas justamente pela repulsão dos elétrons, eles acabam o singleto S subindo para um singleto A1 de maior energia e um singleto 1G virando um singleto A1 de menor energia. E aqui trazendo um exemplo para vocês rapidamente, eu trouxe aqui o exemplo de um aquacomplexo de vanádio para a gente ver como a gente consegue calcular justamente o delta octaédrico a partir daqui. O aquacomplexo de vanádio ele vai apresentar duas absorções muito fortes em comprimentos de onda, em números de onda, de 17.200 e 25.600. É muito interessante a gente ter aqui já esse valor em número de onda, porque esse valor em número de onda a gente já consegue calcular as energias e consegue calcular um delta octaédrico também. E o diagrama de Tanabe-Sugano, eu esqueci de falar anteriormente, ele é dado pelo eixo vertical, sendo um valor de energia total, né, da densidade eletrônica sobre B, e esse B sendo o B do parâmetro de Hk, que a gente já viu, e o eixo horizontal sendo justamente o delta octaédrico sobre B. Com esse diagrama, a gente consegue calcular, ver as energias, a gente consegue achar uma relação entre as energias que a gente tem. Então, se a gente for, como a gente tem um E sobre B, como é que eu vou saber qual a relação entre dois pontos E sobre B que a gente tem aqui, que são referentes a essas absorções? A gente não sabe. Essas linhas não estão para aqui, perdeu algum erro com as animações. Ignorem as linhas roxas, finge que a gente não viu isso. A gente pode fazer a relação entre as energias, tanto dessa absorção aqui em 25.600 e essa absorção em 17.200, justamente pela relação entre os números de ondas. A razão entre os números de ondas vai ser igual à razão entre as energias e, consequentemente, a razão entre as razões energia sobre B do parâmetro de Hk. Então, aqui a gente consegue uma razão de número de onda de 1,49. A partir dessa razão, a gente teria que pegar uma reguinha aqui, medir essas distâncias aqui, e identificar alguma excitação de elétron, o elétron saindo de um nível de energia fundamental, que seria esse tripleto F, para outros níveis de energia também, e identificar dois saltos de energia que tenham exatamente essa razão 1,49. Então, a gente teria que medir aqui. Aqui eu já selecionei elas aqui, então a gente tem até aqui, a própria figura já está dando spoiler para a gente, né, quais são esses saltos, quais são esses saltos de elétrons, por quais orbitais.
E aqui a gente tem que no tripleto F, outra coisa também, né? Se eu estou saindo de um tripleto no estado fundamental, o elétron no estado citado também tem que permanecer num tripleto, que é justamente por causa do princípio de exclusão de Pauli. Se sair de um singleto, ele tem que permanecer num singleto. Então, a gente saindo do tripleto F. Quais são os tripletos mais próximos que a gente tem aqui? A gente tem um tripleto T2 e a gente tem um tripleto T1. Né? Para a gente ter um saldo do tripleto F para o tripleto T2 e para o tripleto T1, que são os tripletos de mais baixa energia depois do tripleto F, e essa razão de 1,49, a gente consegue interpolando esses pontos aqui no eixo Y. E a gente consegue interpolar esses valores de 39 e 26, que vão justamente corresponder a uma razão de 1,49, que foi a mesma razão de número de onda que a gente obteve aqui. Isso a gente teria que fazer medindo numa régua ou a partir de algum equipamento que tenha tudo bonitinho, certinho aqui também. Não conheço muito, não. Mas teria que fazer com a régua, o que eu sei que dá para fazer com a régua. E a partir desses valores interpolados aqui, a gente obteve um valor de 39 E sobre B, que E sobre B aqui igual a 39, e um valor de E sobre B aqui igual a 26. A gente vai calcular o valor de B. Então, para um valor de E sobre B igual a 26, a nossa energia, o nosso B vai ser igual a energia 1 sobre 26. Mas como a gente não tem exatamente esse valor de energia, a gente pode utilizar um número de onda em centímetro a menos 1, e aí a gente consegue calcular um B de energia também dado em centímetro a menos 1. Centímetro a menos 1, se eu não me engano, também é a unidade de energia. Então, a gente utiliza aqui o valor, esse aqui não é a frequência, é o número de onda, é de 17.200 sobre 26, que a gente vai ter um valor de B igual a 661 centímetros a menos 1. Esse segundo valor de E sobre B também teria que dar um valor aqui de 661, mas também por erros, né, porque a gente não consegue pegar o valor certinho, pode dar uma coisa diferente, próxima. Então, calculando esse valor de B aqui, esse E sobre B igual a 39, a gente tem um B igual a 656. Então, a gente vai pegar uma média desse B. Então, vamos dizer que o valor de B que a gente tem para esse complexo, é assim que a gente tem o B do parâmetro de Hakada, é um valor de B igual a 658 centímetros a menos 1. E com esse valor de B, agora a gente consegue calcular o delta octaédrico. Como a gente já tinha interpolado aqui, tanto no eixo Y, a gente também consegue interpolar aqui no eixo X, que é o valor de delta O sobre B. O delta O sobre B aqui interpolado, né, eu estou colocando aqui nessa região, que parece ser um valor de 28. Então, delta O sobre B vai ser igual a 28. Logo, delta O vai ser 28 vezes B. O B é esse valor de 658,5, 159, se você quiser considerar. Então, o nosso valor de delta O vai ser algo próximo, né, como esse como a gente viu que pode ter várias aproximações, né, resultando em alguns erros. O valor de delta O para esse complexo aqui de Van Adel, o complexo de Van Adel, deve ser algo próximo a 18.438 centímetros a menos 1. E aqui eu trouxe outro exemplo que a gente vai fazer justamente a mesma coisa. A gente tinha visto os diagramas de Orgel, não tenho certeza como é que pronuncia, em que basicamente ele mostrava como é que os símbolos termos em um complexo octaédrico se dividiam em outros símbolos termos de energias diferentes, podendo representar estados diferentes para aquela mesma estrutura, né? Onde um elétron pode estar alocado. Mas esse diagrama de Orgel não é esse diagrama. Ele não nos dá dados como o delta octaédrico, por exemplo. Ele é apenas uma representação de como esses símbolos termos podem se dividir em outros símbolos. Aqui no caso, no diagrama de Tanabe-Sugano, a gente já consegue ter uma relação entre a energia e também o delta octaédrico. Então a gente tem aqui no eixo Y um fator, o eixo Y ele se refere à energia eletrônica total, né, do termo, sobre o parâmetro de Hakka, que a gente viu também na aula passada, B, enquanto que no eixo X a gente tem o delta octaédrico, que é justa a energia do salto do elétron, né, a energia que o elétron teria para poder passar para um próximo nível, sobre também esse parâmetro B.
Então, o que a gente tem aqui já é diferente do que tinha no diagrama de Orgel. O diagrama de Orgel só trazia para a gente a divisão que o símbolo termo poderia ter, em que outros símbolos eles poderiam se tornar. Aqui a gente tem os símbolos já associados à sua energia. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente consegue ver que esses símbolos se dividem em outros, formando uma linha reta, e essa linha reta vai denotar uma energia, né? Vai ter sua ponta final trazendo a energia do próximo estado. Mas algumas são mostradas por uma linha curva. Essa linha curva é porque geralmente há um somatório, meio que uma soma de várias funções, de mais de uma função, pelo menos duas, e que vai dar um resultado meio curvo. Também temos um caso, né, que é a regra do não cruzamento, em que se tivermos dois símbolos termos originais, que no final vão resultar em dois símbolos termos diferentes, que no final vão resultar em dois símbolos termos iguais, como temos o exemplo aqui desse singleto G, que ele forma um singleto A1 e ao mesmo tempo um singleto S, que também forma um singleto A1. Esses termos formados não vão ter a mesma energia e essas linhas não podem se cruzar, porque também há uma repulsão que acontece empiricamente verificado, em que faz com que esses termos eles tenham meio que essa divisão aqui, é o que está mostrando nessa figura da direita, nessa figura 20.30 do Weller, que mostra que se esses símbolos termos viessem a se cruzar em níveis de energia, o que acontece na verdade é uma repulsão, eles têm esse formato curvo, sendo um mais curvado para baixo e um segundo estado que vai ficar mais curvado para cima. E é como acontece aqui, esse singleto G1 tem essa curvatura um pouco mais para baixo, se tornando também um singleto A1, enquanto que esse singleto S, esse singleto G1 não, esse singleto G, e esse singleto S tem curvatura mais para cima, também formando um singleto A1. E agora vamos ver, através de exemplos, né, como é que a gente consegue calcular o delta octaédrico. E aqui eu trago os espectros eletrônicos do hexacovanádio 3. E o hexacovanádio 3 ele apresenta duas bandas, né, de alta intensidade aqui nessa região. Uma com seu centro, seu máximo localizado, né, numa frequência, no número de onda, na verdade, de 17.200 centímetros a menos 1, e um outro localizado no número de onda de 25.600 centímetros a menos 1. Por que é importante a gente ter essa relação, ter esse dado da frequência, né? Poderia ser comprimento de onda para o que vamos fazer agora. Porém, a frequência ela já é dada em termos de centímetro a menos 1. E esse termo de centímetros a menos 1 a gente também pode utilizar para calcular a energia. Então, vai ser mais equivalente à energia se a gente estiver usando um número de onda para poder fazer esses cálculos. Aqui a gente vai relacionar também esses números de ondas com a energia que a gente tem aqui no eixo vertical, de forma que E sobre B uma primeira energia é 1 sobre B, uma energia qualquer, que a gente vai estar arbitrária, né, que a gente vai estar selecionando, sobre uma outra energia é 1 sobre B, né, uma é 2 sobre B sobre 1 é 1 sobre B, vai ser equivalente a uma é 2 sobre E1, porque aqui no caso os termos B se cancelam. E essa relação entre essas duas energias também vai ser igual à relação entre o número de onda V2 sobre V1, porque a energia ela é igual a HC multiplicado pelo número de onda, sendo que HC são constantes. Então, tanto para 1 quanto para 2, eu teria tanto HC aqui embaixo e HC aqui embaixo, né, que são a constante de Planck, H, e a velocidade da luz, C. E HC aqui em cima. Então, eles também se cancelam. Então, a razão entre os próprios números de ondas por si só vai dar a razão de E2 sobre E1. Por que eu disse que eu poderia também estar usando aqui comprimento de onda? Porque a gente também tem a relação que número de onda é o inverso do comprimento de onda. Então, o número de onda é basicamente 1 sobre lambda. Então, aqui eu poderia simplesmente reverter. Aqui está a frequência, o número de onda 2 sobre o número de onda 1.
Se eu tivesse aqui o lambda 1 sobre o lambda 2, eu teria exatamente essa mesma razão. Então, para essa parte do cálculo, estaria tudo ok usar o número de onda. No final, vamos ter um valor sem unidade, né? Já que é uma razão de dois termos que têm a mesma unidade. Então, não faz diferença se a gente usa o número de onda ou o comprimento de onda. Para os próximos cálculos, é importante que a gente tenha o comprimento de onda. A gente já vai ver logo a seguir. Então, a gente obtém essa razão entre esses dois números de ondas. Esses dois números de ondas. A razão que a gente encontrou aqui para o caso do complexo do Van Allen, né, utilizando os números de ondas do máximo de absorção, é de 1,49. Essa razão também é equivalente à razão é 2 sobre 1. O que a gente tem representado aqui, e também é equivalente, a razão é 2 sobre B sobre 1 sobre B. E é exatamente o que a gente tem representado aqui no gráfico. Então, o que a gente tem que achar? A gente tem que encontrar aqui no diagrama de Tanabe-Sugano, a gente tem que encontrar dois saltos de energia, dois saltos do elétron para outros níveis, né, saindo do estado fundamental. Então, a gente vai pegar essa linha que está mais embaixo aqui, que no caso seria esse tripleto T1, derivado do tripleto F. Então, vai sair desse estado fundamental e a gente tem que encontrar dois estados excitados, em qual esse elétron vai ter uma energia E1 e uma segunda energia equivalente a 1,49 multiplicado pelo E1, né, que foi esse valor que a gente achou, equivalente a essa razão multiplicada pelo E1, porque seria uma razão um pouco maior no caso. Então, quando a gente vai fazer realmente isso, né, que eu já coloquei para vocês, a gente poderia estar pegando esse gráfico e medindo com a régua, vendo qual é a distância certinha, ver a altura que está para esse salto, a altura que está para esse salto aqui. Outra coisa também importante, se eu estou saindo de um tripleto T1 aqui no caso, mas mais importante, um tripleto, o próximo termo que eu vou ter que estar no estado excitado também vai ter que ser um tripleto, pelo princípio de exclusão de Pauli. Eu não posso sair e até pelas regras de seleção, eu não posso sair de um tripleto e ir para um singleto. Pelo menos as probabilidades são muito baixas e é proibido pela regra do spin, né, de seleção do spin. Então, se eu estou saindo de tripleto, eu vou ter que achar um outro tripleto para ele saltar. Então, aqui eu estou saindo de tripleto T1, as possibilidades que eu tenho são tripleto T2, derivado também do tripleto F, e o tripleto T1, derivado do tripleto P, aqui, e o tripleto A2, derivado do tripleto F. Uma outra forma também que a gente poderia medir isso, essa altura, pelo PowerPoint, como eu consegui fazer aqui, que eu achei até... Quando eu estava fazendo, eu acabei fazendo os slides, eu acabei vendo isso, né? Não é muito oficial, então fica uma dicasinha para vocês. Dá para a gente traçar essa reta. Lá no PowerPoint a gente vai ter a informação da altura dessa reta. A gente simplesmente coloca numa calculadora qual é a altura dessa primeira reta, multiplica por 1,49 e a gente preenche lá o campo de altura da reta, da reta também para esse valor, né? 1,49 vezes a altura dessa primeira reta. E aí a gente vai obter uma segunda reta que vai ter que vai ser uma altura que é exatamente 1,49 vezes a primeira. E a gente consegue ver se essa reta consegue chegar a um segundo nível, um segundo estado excitado. É um pouco complicado quando a gente vai fazer, aqui já está tudo feito, porque a gente teria que realmente ir de alturinha em alturinha, vendo se eu tenho alguma outra altura seguinte que seja correspondente a 1,49, 1,5 dessa primeira altura. Mas aqui eu estou dando para vocês uma coisa também que a gente pode enxergar, né? Se é 1,49, próximo de 1,5, significa que a distância entre esse ponto, né, de um primeiro salto para o segundo salto, para o segundo estado excitado, tem que ser mais ou menos a metade do primeiro, porque eu estou acrescentando mais